Mas o Bolsonaro tá incomodando a mídia mesmo, hein? A Veja fez um artigo para ele e agora é a vez da Isto É. Muito obrigada, Isto É, por estar fazendo propaganda grátis do Bolsonaro. Pois como já dizia o velho ditado, falem mal, mas falem de mim. Antes de entrar no assunto do vídeo, eu só quero lembrar para vocês que quem quiser comprar o livro que eu tenho aqui no meu cenário, é só entrar no link que eu deixo na caixa de informações e comprando por esse link vocês estão ajudando o meu canal. Há pouco tempo atrás eu fiz o vídeo com o artigo da Veja, quem não assistiu eu vou deixar o link para vocês ou aqui nos cards ou na caixa de informações, dá uma olhada que vale a pena. E então, quando eu vi esta maravilha dessa revista Empoderade, eu não resisti e comprei, porque eu tinha que fazer um vídeo para oprimir a Isto É também, né, gente? Então, diz a capa, perigo, ele pode ser presidente. Sabe que eu até concordo que pode ser um perigo mesmo? Pode ser um perigo assim, por exemplo, para os estupradores, porque foi dele a proposta de lei da castração química, que ia ajudar bastante a diminuir esse tipo de crime. Também pode ser um perigo para aquele pessoalzinho que adora fazer doutrinação na escola, porque o Bolsonaro é a favor da escola sem partido, porque escola tem que ensinar o aluno as matérias e não ficar com ideologias que não levam a nada ou que até na verdade levam aí milhões e milhões de mortes, mas esse não é o assunto do vídeo. Também pode ser muito ruim para vagabundo, marginal, assaltante, porque o Bolsonaro defende o direito do cidadão de bem ter acesso ao porte de arma para se defender. Então pode ser realmente um perigo para esse pessoalzinho aí que eu citei. Mas vamos à maravilha do artigo aqui da revista Isto É. É sensacional, a ameaça totalitária. O Bolsonaro é a ameaça totalitária. O pessoalzinho que defende o comunismo aí, Lula, Dilma, que eram amigos de pessoas assim, tipo Fidel Castro. Aí Fidel Castro não é ameaça totalitária. O pessoal que é amiguinho dele também não. Quem é ameaça totalitária é o Bolsonaro. Tornou-se conhecido exatamente pela truculência, pelos raivosos ataques às mídias, pelas ofensas às mulheres, aos homossexuais, pela defesa radical da tortura e dos regimes autoritários. Nossa, esse Bolsonaro é um perigo. Alguém tem que prender esse homem. Por que não chamam ele de corrupto também? Eu fico, às vezes, me perguntando por que não chamam ele de corrupto. Continua me chamando de homofóbico, fascista, racista, bicicletista, não sei o quê, mas de corrupto não vão chamar, porra. Me chama de corrupto, porra. Ainda depois, mais adiante no texto, diz que não raro o Bolsonaro acusa outros do que ele mesmo faz. Eu já ouvi essa frase em algum lugar. Quem é que faz isso? Não é o pessoal socialista. É o Bolsonaro que faz isso. É sensacional a inversão de valores deles. É aquela história, tá vendo ali? A grama é verde. A revista escreve que a grama não é verde, ela é branca. Só um idiota mesmo para acreditar nisso daqui. Segue o texto. Essa parte é boa, essa parte é boa. Nos últimos meses, o parlamentar aproveitou a crise da segurança e a escalada da corrupção para ampliar sua faixa de simpatizantes. Como se esse negócio de escalada da violência e corrupção tivesse acontecido nos últimos meses. Só faltou a revista aqui dizer que foi depois que a Dilma saiu do poder que aconteceu tudo isso. Porque enquanto estava lá Lula, Dilma, FHC, toda a corja, daí tava tudo ótimo, a segurança era sensacional. Eu não sei em que planeta que esses jornalistas vivem, sinceramente. E daí diz aqui também que ele tá aparecendo em segundo lugar nas pesquisas, atrás somente do ex-presidente Lula. Aquelas pesquisas, né, que a gente já sabe, aquelas margens de erro do Datafolha que são sensacionais. Pesquisa mostra o Lula em primeiro lugar e o Bolsonaro em segundo. Olha, eu não duvido mesmo que o Bolsonaro esteja em primeiro na intenção de voto. Se fosse feita uma pesquisa séria, olha, eu acho que ia dar Bolsonaro na cabeça.
Aí aqui no meio tem um monte de frases soltas que ele disse que ele é homofóbico, machista, mimimi. Ele diz aqui que ele é sem freio, que no plenário ele ofende os colegas como nossa querida, maravilhosa, a deputada Maria do Rosário, que a revista fala, obviamente, entre a discussão que teve do Bolsonaro, da Maria do Rosário, que ele disse que ela não merecia ser estuprada, como se não merecer ser estuprada fosse uma coisa ruim, né? Eu acho que nenhuma mulher realmente merece ser estuprada, não vejo problema nenhum se um homem disser pra mim que eu não mereço ser estuprada, vou agradecer, realmente eu não quero ser estuprada. A revista, ela só esqueceu de dizer que a Maria do Rosário, nessa ocasião, estava defendendo o Champinha. Champinha que fez pouca coisa, assim. Ele só pegou um casal de namorados, matou o cara na frente da guria, depois ficou torturando a guria, usou ela de escrava sexual, ele, mais não sei quantos lá, fizeram o que quiseram com a menina, e a Maria do Rosário estava defendendo, mas o problema é o Bolsonaro. Tem uma outra frase aqui que a revista está citando que diz: não houve ditadura no Brasil. As pessoas tinham liberdade para ir para a Disneylândia, voltar sem problemas. A ditadura era para os bandidos, os vagabundos, então a lei era difícil para eles. Era ruim isso, bandido e vagabundo ser preso. Deve ser realmente uma coisa horrível para a revista Isto É, para ter posto essa frase aqui como uma coisa horrível, né? Deve ser, eles devem achar isso muito ruim, a pessoa poder ir e voltar e não ser assaltada na rua, porque na época da ditadura, aquela coisa horrível, as pessoas podiam andar inclusive com joias na rua que elas não eram assaltadas. Agora vai hoje tu andar aí com uma corrente de ouro pra te ver o que te acontece. Porque naquela época, é verdade, o vagabundo tava na cadeia. E hoje o que acontece? Tem aí o direito dos manos, que aliás é outra frase aqui que tem, ele segurando, né, o Bolsonaro segurando a camiseta e dizendo: direitos humanos, esterco da vagabundagem. Eu também concordo, vagabundo tem que ser preso sim, e cidadão de bem tem que ter o direito de andar armado. Isso pra eles é o fim do mundo. Essa porcaria dessa revista aqui. Aí, claro, não podia faltar, eles sempre fazem rodeios e voltam no mesmo assunto. Bolsonaro não entende de economia. Diz aqui: seu conhecimento sobre a economia brasileira é de uma superficialidade chocante para um homem com tantos anos de vida pública. Sinceramente, eu queria entender isso porque assim, tá, tudo bem, Bolsonaro pode não ser economista, pode não, né, entender lá, ser um especialista, mas as coisas que eu ouvi ele falando nessa área são interessantes. Eu também não sou especialista, mas vamos voltar um pouquinho aí no tempo, pouco tempo. Antes do Temer, quem é que estava na presidência? A Dilma Rousseff. A Dilma Rousseff diz, eu não consigo acreditar, mas diz que é formada em economia. Ok. Então ela entende de economia. A experiência de economia dela foi administrar uma lojinha de R$ 1,99 aqui em Porto Alegre, que faliu. Ela faliu, a lojinha de R$ 1,99, mas aí como ela tem um papel lá dizendo que ela é formada em economia, aí ninguém fala nada. E antes da Dilma, o Lula tem o quê? Ensino médio completo. Se é que tem um ensino médio completo. Então, o Lula e a Dilma entendiam mais de economia do que o Bolsonaro? Ou isso só passou a ser um problema agora? Porque como eles não podem dizer que o Bolsonaro está envolvido em esquema de corrupção, eles têm que achar outras coisas, aí vão dizer que ele não entende economia. Ele não está se candidatando para o posto de ministro da Economia. Se fosse assim, ele também teria que entender sobre saúde, ele teria que entender também sobre esporte, porque tem o Ministério dos Esportes, teria que ser um especialista em todas as áreas para ser presidente do Brasil. Mas não é assim que funciona, não é verdade? O presidente não governa sozinho, ele vai buscar pessoas das áreas que tenham competência para ficar nos ministérios. É assim que se faz um governo, quer dizer, nem sempre, porque o pessoalzinho aí da esquerda elege as pessoas, né, por competência.
porque é amiguinho, porque abanou a bandeira do partido, etc. Essas coisas todas aí que a gente já sabe que vivem acontecendo aí no nosso país. Mas aí para a revista Isto É não é um problema. O problema é o Bolsonaro. Aí tá falando que... esses jornais internacionais comunistas aí tem um aqui que diz que uma revista descreve o deputado como um nacionalista, religioso, anti-homossexual, favorável às armas e que faz apologia de ditadores que torturaram e mataram brasileiros. Não vi aí as marcas dessa tortura toda, é meio questionável. Vou dizer que os militares eram santos, mas a coisa também não é esse horror todo aí que estão falando. Segue a revista dizendo que o Bolsonaro quer ser o Trump brasileiro. Tomara também que, assim como aconteceu com o Trump lá nos Estados Unidos, ele vença aqui surpreendendo a mídia e dando uma reviravolta, porque chega de esquerda no poder, esquerda, né? Vamos mudar um pouquinho para ver o que acontece. O que será que vai acontecer? Por que eles estão com tanto medo assim? Será que é porque eles vão perder a mamata? Um monte de dinheiro aí que o governo investe na mídia. Sei, acho que tem a ver com isso, perigo. E sensacional, esses textos são sensacionais. Olha só o que diz aqui, não sei porque foi escrito por duas pessoas, não sei qual dos dois que escreveu essa parte. Diz assim: ainda não se sabe exatamente qual foi a reação de Jair Bolsonaro às críticas que recebeu no exterior. Então, ainda não se sabe qual foi a reação. Aí, ponto. A próxima frase, olha só. Mas uma coisa é certa, deve ter perdido totalmente a compostura. Ou seja, ninguém sabe, mas jornalista que sabe que ele perdeu a compostura. É sensacional. Eles querem, de toda maneira, denegrir a imagem do Jair Bolsonaro. Eles fazem artigos, colocam o bigodinho de Hitler. O único problema é que, para infelicidade dessa mídia brasileira podre, vendida para o esquema dos socialistas, para receber verba de propaganda do governo, mídia vendida podre, quanto mais vocês batem no Bolsonaro, mais ele cresce.